Oi, tudo bem com vocês? Eu me chamo Karine Messi, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo é muito especial porque ele é uma parte 2 da análise da música e do clipe de Hazard, do cantor Richard Marx. Para quem tá caindo de paraquedas aqui no canal, no ano passado eu fiz uma análise dessa música, inclusive é um dos vídeos mais acessados aqui do perfil, e nessa análise eu tentei desvendar os enigmas que cercam o enredo da história, com foco principal no questionamento sobre quem matou Mary, a moça protagonista do clipe que é assassinada misteriosamente. Eu decidi fazer essa parte 2 justamente por causa de vocês, que trouxeram vários comentários super interessantes para além dos que eu trouxe. Então eu vou relembrar de forma breve as teorias já mencionadas no primeiro vídeo e apresentar as novas teorias sugeridas por vocês. E se você não viu esse primeiro vídeo, eu vou deixar o link dele aqui na descrição e também o clipe da música, caso vocês queiram relembrar. É isso, sem mais enrolação, bora analisar porque tá super interessante. Hazard é uma canção do cantor Richard Marx, lançada no ano de 92. Seu clipe se passa em uma pequena cidade que leva o mesmo nome da música e que, traduzido para o português, significa perigo. No meu ver, a escolha desse nome não é aleatória, já que ele realmente transparece o clima de suspense e perigo que cercam a cidade. Nas primeiras cenas, somos apresentados aos dois personagens protagonistas. Um rapaz chamado Joey, que na análise anterior eu nomeei como Nick, já peço perdão, e a Mary, que se torna a grande vítima da história. Após a morte de Mary, o clipe nos entrega um grande quebra-cabeça e por toda a construção de sua narrativa, os personagens do Joey e do xerife da cidade tornam-se os principais suspeitos. Em relação ao vínculo do Joey com a Mary, a suposição mais forte é que os dois eram apenas amigos. Porém, parece que ele acaba confundindo os sinais e enxergando a amizade como algo a mais. Desse modo, se ele realmente tivesse a matado, o motivo seria ciúmes ao descobrir que ela estava se envolvendo com outra pessoa. No clipe ainda são mostrados alguns flashbacks sobre o passado de Joey que indiretamente justificam o porquê ele poderia ser o grande assassino da história. Nessas cenas é revelado a nós que ele e sua mãe haviam sido abandonados pelo pai que os trocou por outra família. Logo após, passado um tempo, a mãe dele segue em frente com sua vida e começa a se envolver com um outro homem. Só que o pequeno Joey parece descobrir esse envolvimento de forma totalmente traumática, já que a sua expressão quando a vê na cama com esse tal homem é de espanto. Então, possivelmente, ele ainda estava processando a separação e sentindo a ausência do pai. De repente, a casa começa a pegar fogo e, ao invés de chamar algum socorro, o garoto, ainda em choque com a cena, apenas foge do local, deixando a mãe e o suposto namorado morrerem no incêndio. Se a gente cogitasse a ideia de que o Joey fosse o autor desse crime, poderíamos entender que no divórcio ele escolheu alguém para punir e culpar, e essa pessoa foi a mãe. Os anos se passam e Joey cresce na cidade de forma solitária, com olhares de julgamentos da população, que aparentemente passa a acusá-lo pela morte da mãe. Ele então conhece a Mary, uma moça que certamente era muito querida por todos, e a única que o enxergava com um olhar de ternura e não como um assassino, assim como apontado em um trecho da música. Eles então cultivam uma amizade sincera e passam a se encontrar às escondidas, possivelmente uma decisão estabelecida pelos dois para evitar os julgamentos dos moradores. Porém, no decorrer do clipe, a gente percebe que a amizade não era tão discreta, já que eles são o tempo todo observados pelo personagem do xerife. E eis que chega o grande e triste momento da morte de Mary. Na cena, ela está dentro de um carro mantendo relações com uma pessoa misteriosa, quando é flagrada justamente pelos dois principais suspeitos de sua morte, o Joey e o xerife. Após o flagra, Mary vai para a beira do lago refletir sobre o ocorrido quando é surpreendida pelo seu assassino. É a partir dessa cena que surge o grande conflito da história.
Quem matou Mary? Como já apontado anteriormente, se o culpado fosse o Joey, ele poderia ter efetivado o crime em um ato impulsivo de ódio e ciúmes. Ele também parecia ter uma forte tendência de culpar a figura feminina, assim como fez com sua mãe. Na cena em que o pai os abandona, não fica totalmente evidente o motivo da separação, e isso abre margem para suposições, sendo a mais forte traição, já que o homem é mostrado indo embora com outra mulher. No mais, esse divórcio também poderia ter sido em comum acordo, quando duas pessoas decidem se separar por não funcionarem mais juntas. De qualquer forma, independente do motivo, ambos parecem seguir em frente com seus novos parceiros. Mas, como Joey era apenas uma criança que não entendia o porquê da separação, ele escolhe uma parte para culpar, e essa parte, como dito antes, foi a mãe. Ainda na cena em que o pai vai embora, a nova mulher dele aparece escondida atrás de um lençol no varal, então pode ser que o Joey não tivesse conhecimento sobre a existência dela, e a mãe também preferiu não contar o motivo para ele, justamente para preservá-lo. Só que essa decisão, juntando com o momento em que ela é vista com o outro homem, faz com que o garoto tire suas próprias conclusões e a classifique como a grande responsável pelo divórcio, a grande vilã da história. E esse mesmo mal-entendido pode ter acontecido com a Mary. Possivelmente ela deixou claro que a relação entre eles era apenas amizade, mas por ser uma pessoa carente que não recebia atenção há bastante tempo, o Joey pode ter confundido os sinais. Talvez ele acreditasse que ela realmente o amasse e só estava relutante por conta dos julgamentos das pessoas da cidade. Pode ser também que a Mary não tenha deixado tão claro que ela não tinha nenhum interesse romântico por ele, ou na pior das hipóteses, ela sabia que ele a amava e ela gostava disso, de brincar com os sentimentos dele, pelo puro prazer de se sentir desejada. Enfim, parece que o Joey realmente acreditava que os dois pudessem ficar juntos, e quando ele a vê com outra pessoa, é um verdadeiro choque que o faz resgatar aquele sentimento ruim que ele sentiu quando viu a mãe com outro homem. Então ele era uma pessoa aparentemente inofensiva na maior parte do tempo, mas quando confrontado, era capaz de cometer atitudes sombrias. Em relação ao xerife, a teoria mais forte é a de que ele tinha uma paixão não correspondida pela Mary, e isso justifica o porquê ele costumava persegui-la e ficar à espreita observando os encontros dela com o Joey. Então ele decide matá-la após mais uma investida mal sucedida e também pelo ciúme de vê-la dando condições ao Joey. E o mais interessante sobre o xerife é que ele pode não ter matado a Mary diretamente, mas sim usado o Joey como cobaia, sabendo da personalidade sombria e impulsiva que ele possuía. Então ele faz com que o Joey apareça no local no exato momento em que a Mary está com a outra pessoa, e a partir disso acontece todo o desfecho trágico. Seria definitivamente o plano perfeito, pois ele se vingaria dos dois sem sujar as próprias mãos. Certo, agora que eu basicamente dissequei todas as teorias que eu havia apontado no primeiro vídeo, agora eu vou trazer as novas teorias apontadas por vocês. É interessante pontuar que nessas novas teorias, o xerife e o Joey seguem sendo como um dos principais suspeitos, só que agora nós vamos tentar encontrar outros porquês, para além dos ciúmes e obsessão que eles tinham pela Mary. Sim, uma das teorias que vocês apontaram é de que a Mary tivesse um caso com a esposa do xerife, e no meu ver, essa teoria é super interessante e super válida. Nesse caso, ele seguiria como o grande autor do assassinato e o motivo seria vingança. Nas cenas em que ela está no carro com a pessoa misteriosa, não fica evidente se era um homem ou uma mulher. Se a gente parar para analisar essa pessoa, ela tem cabelos grandes, não parece estar despida, mas sim com uma blusa aparentemente feminina que deixa os ombros à mostra, sem falar das costas que são bem delicadas como a de uma mulher. Se essa teoria fosse comprovada, ela também justificaria o porquê a Mary não se envolve amorosamente com o Joey, ou seja, porque ela gostava de garotas.
Ainda há um trecho na música em que o personagem do Joey diz que a Mary tinha o sonho de sair daquela cidade, assim como ele, e esse interesse em comum foi um dos motivos que os aproximou. A Mary passa uma imagem de ser uma garota super tranquila, que era adorada por todos. Então, por que ela desejava sair daquele lugar? Possivelmente porque ela sabia que quando as pessoas descobrissem a sua orientação sexual e que ela também tinha um caso com a esposa do xerife, seria o maior escândalo. Então, ela não queria ser julgada assim como o Joey e se aproximou dele justamente por entender tudo o que ele havia passado. E ainda sobre esse desejo que ela tinha de sair da cidade, talvez ela quisesse sair com o seu grande amor, amor este que não era o Joey, mas sim a esposa do xerife. E o coitado o tempo todo acreditando que ela quisesse fugir com ele. Enfim, parece que o xerife já estava desconfiado dessa traição, por isso que ele passou a intimidá-la e arquitetou toda a sua vingança. E ainda nessa teoria, há uma suposição de que a Mary estivesse usando o Joey para despistá-lo, possivelmente um acordo estabelecido por ela e pela esposa dele. Então ela se aproxima do Joey já sabendo que estava sendo observada pelo xerife e ela cria essa falsa aproximação romântica, tudo para despistar as evidências do seu caso proibido. E se realmente fosse essa teoria, como o crime teria acontecido? As duas estão no carro quando são surpreendidas pelo xerife. Uma discussão se inicia e o oficial manda sua esposa voltar para casa. Mary vai para a beira do lago se sentindo preocupada com a exposição e culpada ao supor que Joey também esteve no local, já que ela encontra o cachecol dele. Ela reflete sobre todo o drama até que o seu assassino, neste caso o xerife, reaparece na cena e a mata estrangulada. Sabendo que Joey deixou seu cachecol para trás, o xerife o usa justamente como prova para incriminá-lo. No final, Joey é preso e depois liberado por falta de evidências. Porém, a essa altura, toda a população de Hazard já havia o condenado. E essa era realmente a intenção do xerife: manipular a cidade contra o rapaz, assim o forçando a ir embora para sempre. Nessa segunda simulação, sabendo que Mary e sua esposa iriam se encontrar às escondidas, o xerife arma um encontro falso com Joey com o propósito de que ele presenciasse toda a cena. Sua intenção era justamente não sujar as próprias mãos e usar o histórico de impulsividade violenta do rapaz para que ele efetivasse o crime em seu lugar. Quando o flagra acontece, o xerife vai embora com sua esposa e Mary, se sentindo culpada, vai para a beira do lago refletir sobre o ocorrido, pois ela sabe que errou ao brincar com os sentimentos de Joey, até que ela é surpreendida por ele, que a mata estrangulada com o seu cachecol e foge. E no final dessa teoria, a grande vítima da história é o próprio Joey, que é usado tanto pela Mary quanto pelo xerife. Uma outra teoria levantada por vocês sugere que a Mary tenha finalizado com a própria vida. Nesse contexto, seria o mesmo enredo da teoria anterior, só que nesse caso o xerife ameaça expor a Mary para toda a cidade e ela fica totalmente envergonhada. Não bastasse isso, ela também acaba descobrindo que o Joey esteve no local, então ela começa a se sentir culpada. Então, carregada por esses dois sentimentos de vergonha e culpa, ela decide finalizar com a própria vida. Essa teoria é super válida e possível, só que ela possui alguns furos, porque a forma como o corpo da Mary é encontrado não sugere um suicídio, até porque o corpo dela é encontrado na parte rasa do lago, então um afogamento estaria fora de questão. Porém, há também algumas cenas em que os oficiais jogam uma âncora dentro do rio, o que pode sugerir que o corpo dela, na verdade, estava na parte funda. Sendo assim, o suicídio por afogamento voltaria a ser válido. Há também a possibilidade de Mary ter se enforcado com o cachecol de Joey, porém, o seu corpo ter ido parar no rio ainda é uma incógnita. No mais, ela também pode ter tirado a própria vida por outros meios que não são abordados no enredo do clipe.
Após a morte de Mary, Joey aparece sendo interrogado pela polícia e liberado em seguida por falta de provas. Ele então vai para a beira do lago onde Mary foi encontrada e avista o fantasma dela. Curiosamente, a mesma cena que ele presenciou na infância, logo após o falecimento da mãe. Em ambas as cenas, as duas o observam com um olhar de ternura, como se sentissem muito por ele estar sendo julgado injustamente. Então, nesse recorte, é como se ele fosse inocente de ambos os casos. Nas cenas finais, Joey aparece cortando os cabelos, o que pode simbolizar um recomeço e também uma decisão de enfim sair daquela cidade, quase como um tributo aos desejos de Mary, que também desejava deixar o local. E é isso, gente. Essa foi uma análise da parte 2 da canção e do clipe de Hazard, do cantor Richard Marx. Eu espero que vocês tenham gostado. Me digam aí nos comentários se vocês têm mais algumas outras suposição para eu estar fazendo, sei lá, uma parte 3, não sei. Mas enfim, é isso. Se inscrevam no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Deixem o seu like para apoiar o meu trabalho. Beijos e até o próximo vídeo.